Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar a atividade para vocês sobre a regionalização do Brasil. Então, a gente vai trabalhar um pouco a questão da formação do território do Brasil, tá? Para a gente entender um pouco os fatores que levaram o Brasil a ser o que é hoje, né? Eu peguei o Brasil a partir de 1913, né? Então, regional, e até os dias atuais. E a gente vai entender o porquê dessa formação, para que existe regiões e tudo mais. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui a apresentação, compartilhar com vocês. Bom, vamos lá. A regionalização do Brasil, ela, como eu falei, né, acontece desde 1913 nesse formato que a gente, o território do Brasil, né, basicamente, que a gente conhece hoje, porque, como eu disse nas aulas anteriores, o Brasil passou por uma série de conflitos e fez que o Brasil não fosse o tamanho que é de antigamente para o que é hoje. E aí, eu vou dar um conceito bem rápido, bem básico, que é região, que de modo simples podemos definir, né, como região, que é um conceito que trata de criar uma espécie de homogeneização de determinado espaço. O que é homogeneização? É você tornar procurar semelhanças em determinadas áreas e tentar unificar, né? Então, assim, a gente percebe que, sei lá, determinadas regiões de São Paulo têm semelhanças entre elas, seja ela social, seja ela ambiental, seja ela cultural, e aí você cria uma certa regionalização, você cria esse espaço, ó. Essa região toda aqui tem uma semelhança que todo, sei lá, por exemplo, naquela região todo mundo veste vermelho. Então vamos separar as pessoas assim. Então as regionalizações foram criadas nesse sentido, né, de você determinar uma determinada área. Então você tem ali a regionalização social, econômica, cultural, ambiental, diversos outros tipos de regionalização. Mas eu peguei essas quatro só para dar esse exemplo, né? E aí, vou já para os motivos de regionalizar o Brasil, né? Primeiro que assim, o Brasil tem uma extensão territorial muito grande. Então, assim, para isso, né? Porque as demandas das regiões são diferentes. Então, você tem uma demanda na região norte que é diferente da região sul. Então, você tem que separar isso, deixar isso claro, separado, para você saber como direcionar essas políticas. E aí, entender melhor o perfil social da sociedade brasileira, né? Porque você divide a população é assim. Região sul é assim, região centro-oeste é assim. Então a gente consegue ter uma noção mais clara, né? E aí, como eu falei, tem essa questão da destinação das políticas públicas, né? Porque aí, por exemplo, no norte, você tem que investir muito mais em hidrovia, porque é uma região que tem bastante rios, do que no Sudeste. São Paulo, Minas e tal, foi investido muito mais rodovia, né? Embora a gente tenha que mudar essa política e tudo mais, né? Mas assim, a região norte você tem que investir uma infraestrutura diferente, isso aí falando só na questão de deslocamento, né? Diferente de São Paulo, por conta da região, que é diferente. Então você cria uma regionalização para você poder destinar as políticas. A região norte tem uma população muito mais pobre do que a região sudeste. Que tipo de política que eu tenho que destinar para lá, que para a região sudeste não precisa? E vice-versa, o contrário também, né? Então, assim, é basicamente isso. A regionalização ela serve para você diferenciar as coisas e conseguir clarear mais a sua mente, né? Para não ficar aquela bagunça. É uma coisa que está com a mesa toda bagunçada, você se separa, arruma ela para você conseguir pensar melhor. Então a regionalização ela serve para isso, tá? E aí, a regionalização do Brasil, de 1913, eu peguei algumas divisões, né? Ela teve como o principal fator uma divisão de fatores naturais, né? Então, assim, eles dividiam a região não por questão social, como eu falei, né? É uma questão natural, fatores naturais, tipo, ah,
o relevo aqui da região que é conhecida aqui como esse azul, né, onde estão os estados aqui, que hoje são o Piauí e tudo mais, essa região norte, o norte oriental, eles têm uma determinada característica parecida, física, né? Seja de relevo, seja de, enfim, de regime de chuva, tanto faz. A região norte, que é o setentrional aqui, tem outra característica, vegetação e tudo mais. Ou seja, eles dividiram fatores naturais, certo? Essa foi a divisão que eles fizeram em 1913. Já em 1938, a gente vai ter um outro tipo de divisão, né? Que foi necessário para o Brasil criar um anuário estatístico. O que seria esse anuário estatístico? É onde a gente vai passar os dados do Brasil, tá? Para saber quantas pessoas a gente tem no país, faixa etária, enfim, diversos outros tipos de. A gente precisa para ter noção do que é o Brasil, né? O Brasil no tamanho que ele é, na sua totalidade. Então, foi criado esse perfil de 1938 para esse anuário, para a gente ter uma noção do que se passa pelo Brasil. Certo? Tem esse ano de 1913 para 1908. Olha só, aqui a gente tem o estado de Minas, por exemplo, esse vermelhinho aqui, ó, que aqui marcado já uma outra Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Não, teve outros nomes. Então aqui, ó, setentrional, norte oriental, central, enfim. E aqui norte, centro, sul, este, nordeste, ou seja, uma divisão completamente diferente, né? Em 1906, tem o surgimento do IBGE, aliás, o IBGE surge em 1906 e sugere uma regionalização nova em 1942. Começa a vigorar em 1942, de como que ela é. Ou seja, mais uma vez, o fator era natural lá em 1913, e aí começou a ser o fator social, o fator político, para a gente começar a entender o que era esse país. E aí a gente tem, ó, já com todos os estados que hoje são, né, pertencem à região norte, aí a gente tem o Nordeste Ocidental, o Nordeste Oriental, né? Aí vai ter o Leste Setentrional, ou seja, a gente criou uma série de outras divisões em 1942, né? E aí, em 1970, a gente vai ter uma outra divisão, que é a divisão que é atual do Brasil, né? Que é uma divisão que a gente tem o Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, certo? E aqui, uma coisa que é interessante, ó, se vocês perceberem, que eu esqueci de falar. São Paulo, por um bom tempo, ó, se localizou na região sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, olha só, os estados. Sempre São Paulo ficou na região sul. Já que em 1970 é quando São Paulo vai para a região sudeste, né? Então cria ali uma outra região, né? Então vocês percebem, e aí o argumento foi de que o ensino de geografia com aquela outra divisão, essa aqui, ficava um pouco de prejudicado e tal, e também não dava para você divulgar dados com tanta facilidade. Então você tinha que criar uma outra divisão, né? E aí a gente criou essa divisão, e juntamente com isso também a gente teve a evolução de criação, né? Por exemplo, hoje a gente tem o que não tinha antes, Tocantins, Mato Grosso do Sul, né? O Acre aqui não se chamava Acre até então, né? A gente vai ter outros nomes para o Acre, para Roraima também. Então, assim, teve diversos outros. O estado de Minas não era pertencente a Minas, a região sudeste, enfim. Aqui a gente tem a divisão atual, né? Tanto das regiões como dos estados. E aí você fala, bom, tá, agora o Brasil parou aqui, né? E mais algum tipo de divisão?
Aí você pensa que não. O estado do Pará, se eu não me engano, em 2017 ou 2018, algum ano desse, teve um plebiscito para dividir o estado em três: Tapajós, Pará e Carajás. O estado do Pará, aqui, tá vendo? Nessa região teve um plebiscito para poder dividir o estado em três. Belém está mais ou menos aqui, nessa região, tá? Para atender políticas públicas. Na outra ponta do estado era muito difícil. E ainda mais considerando que o Pará é uma região, um estado, que tem muita variação de aliás, uma diferença de locomoção que é diferente, por exemplo, do Sudeste ou de outras regiões, que é pelo Rio. Então, assim, é muito mais difícil, né, o Pará para você conseguir acessar as regiões. Então, por isso teve esse plebiscito, mas não vingou. E o estado do Pará ainda continua sendo o mesmo estado. Beleza? Então, é basicamente isso. Eu tenho para passar para vocês. E ver o que